sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio do PluriversaCast, né? Hoje é um episódio muito especial, para ser sincero. Hoje a gente vai conversar sobre assuntos relacionados à reconfiguração e subjetivação e reeducação do racismo no ensino superior, né? Mas antes disso eu gostaria de falar um pouco sobre o CAN, né? Que é o PluriversaCast. É um oferecimento, vamos dizer assim, né? Do CAN, do coletivo, né? Antirracista Neuza Santos, né? Que foi fundado em 2020, né? E ele tem uma longa história aí, né? Uma longa história que se iniciou com, vamos dizer que a indagação, né? Indignação, né? Vamos dizer, da representatividade, incômodo, né? Da representatividade, né? De pessoas pretas, né? De pessoas pretas, autores pretos, representatividade da nossa identidade, né? No curso docente de psicologia, né? Ao longo desse tempo a gente fez várias ações, né? Que buscaram promover justamente essa representatividade, né? Como eventos e projetos, né? Com esse enfoque. E hoje a gente está com esses projetos, né? Botando em prática, né? A gente tem o PluriversaCast, que é esse que está sendo gravado agora, e a gente tem o Pluriversa Recruta, que é um projeto que está em desenvolvimento ainda, né, justamente para buscar inserir pessoas, né, principais no mercado de trabalho, né? Bom, esse é um pouquinho um resumo assim bem enxuto, né, do que é o CAN, né? Se despertou interesse, eu quero que vocês sigam-nos nas redes sociais, né, principalmente no Instagram, que é @can.neuzasantos, né? E agora a gente vai passar mais um pouco aí, passar um pouco para minha querida amiga Renata, né? Olá, gente. Eu sou a Renata, também sou estudante de psicologia, integrante do CAN. Esse podcast, especialmente, ele faz parte do projeto da Unesco, né? A Unesco ele lançou uma campanha para erradicação do racismo no ensino superior. O CAN entrou com um projeto, e o nosso projeto ele foi aprovado. Então, o podcast ele é uma das ações que o CAN está fazendo nessa campanha para erradicação do racismo, certo? Então, além dos podcasts, a gente também vai lançar uma cartilha, que é a cartilha Ubuntu, Subjetivação, Educação e Reconfiguração do Ensino Superior. Essa já é a capa do nossa cartilha, que vai ser lançada em breve. E com o apoio da Unesco e da Unicid, também especialmente a área de extensão e a agência de comunicação, que a gente está tocando esse projeto. Também já vou anunciar aqui que a gente vai fazer um evento cultural aqui na Unicid, do Carrão, no dia 19 de novembro, a partir das 13 horas. Será um evento aberto, que todos estão convidados e convidadas. Então é só acompanhar as informações que a gente vai colocar lá no nosso Instagram, que é o can.neuzasantos. E, assim, o título, né? Ubuntu, né? Por que Ubuntu? Por que a gente escolheu essa palavra para ser o tema do nosso projeto, né? Aí, para explicar a origem dessa palavra, eu vou usar como referência o artigo do Kellyson Lima Cavalcante, que é Fundamentos da Filosofia Ubuntu, Afroperspectivas e o Humanismo Africano. Ele é do Instituto Federal Sertão Pernambucano, onde ele coloca que o Ubuntu é uma palavra de origem dos idiomas Zulu e Xhosa. Na verdade, o Ubuntu ele vem como uma filosofia, né? Que traz a ética da coletividade, representada principalmente pela convivência harmoniosa com o outro, né? Então, a partir dessa filosofia que a gente se baseia para a construção desse projeto e também para a identidade do CAN enquanto coletivo, né? Que é tudo que a gente deseja, trazer essa harmonia, trazer essa união, que não tem essa separação entre os alunos em função da raça, da cor, do gênero ou da sua classe social. Então, que a subjetividade e identidade de cada um possa ser respeitada e acolhida dentro do ensino superior e na cadeia de ensino como um todo, né? Bom, e para gravar esse podcast nós não estamos sozinhos, né? Como vocês vão ver aí no vídeo, né? A gente está acompanhado de duas ilustres estudantes, né? A Bia e a Brena, né? A gente até conversou aqui nos bastidores que é a dupla sertaneja aqui, né? E eu queria que vocês, por favor, né, se apresentassem, falassem um pouco de vocês, né? Dessa trajetória, como é que chegaram aqui. Bom, não sei quem que vai começar. Vai, pode ir. Beleza. Prazer.
prazer, pessoal que tá ouvindo. Eu sou a Bia, eu sou estudante de medicina aqui da Unicid. Fui convidada pelo pessoal do CAM para poder participar desse podcast. Fiquei muito feliz, quero agradecer vocês pela honra de poder estar aqui. Na minha faculdade, eu fui convidada a participar do coletivo Maria Odília, que é o coletivo de antirracista da minha universidade. Então, dele fazem parte também a minha professora Sônia, a professora Angélica, a Paty, a Carol. Eu tô aqui para também representar a Maria Odília, mas para representar todas as pessoas pretas do curso de medicina. Inclusive, sigam o Maria Odília nas redes sociais, @coletivo Maria Odília. A gente posta lá todas as coisas que a gente faz dentro da universidade, as aulas que a gente promove, as rodas de conversa, tudo bonitinho, vai ficar por lá. Oi, gente. Eu sou a Brena, tenho 22 anos. Eu sou estudante de Direito do Centro Universitário Brás Cubas. Minha trajetória começou lá em 2018 com o Direito. E com isso, a curiosidade de pesquisar mais sobre temas raciais por sentir falta disso no ambiente acadêmico, inclusive no curso de Direito. E eu acho que por enquanto é isso. Muito obrigada, Bea, Brena, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui, né? E trazendo, né, o curso de medicina, curso de direito, são cursos bem elitizados, né? Uhum. Porque são cursos que as pessoas negras têm mais dificuldade de ter acesso, porque não só pelo valor do curso, mas também pela dedicação que demanda, né? São 2 cursos que demandam muita dedicação. E se a gente for ver também historicamente, são cursos que esteve muito mais presente para a população negra, né? A primeira graduação que a gente teve no Brasil universitária foi de medicina, né? Que foi a faculdade lá de Salvador, se eu não me engano. Depois também Direito, também foi um dos primeiros cursos que a gente teve aqui no Brasil. E a gente sabe que historicamente o acesso do negro à educação sempre foi dificultado, né? Então, a gente queria ouvir de vocês como é que foi para vocês conseguirem acessar e como é que é a experiência de estar também num curso onde eu acredito que ainda hoje seja majoritariamente branco. Uhum. Bom, a minha trajetória dentro da medicina, são vários anos que eu vendo outros colegas que estavam tentando fazer medicina, colegas brancos que estavam tentando fazer medicina, eu vejo que tem diferença. E é algo engraçado porque eles não veem uma diferença clara dentro da competitividade que tem dentro do curso de medicina para entrar no curso de medicina. E que essa competitividade, ela é totalmente injustiçada. Porque é nítido que as pessoas negras não têm acesso ao vestibular de medicina. Eu já fiz diversos vestibulares de medicina para poder, de fato, escolher a universidade que eu tô hoje. E eu consigo contar nos dedos, assim, as salas que tinham pessoas que eram da minha cor, que tinham o cabelo igual ao meu. E é estranho porque você se sente num local que você não pertence, que você não é bem-vindo. Então, desde o começo, desde que você nem entra na faculdade ainda, você tá no processo seletivo para entrar no curso, você já se sente não pertencente. Justamente porque você não encontra pessoas iguais a você no processo seletivo. E quando você entra, o cenário só se perpetua, sabe? Porque quando você entra, realmente é muito difícil de você ver tanto o corpo discente, tanto os alunos, quanto o corpo docente, você tendo pessoas iguais a você. Pessoas pretas como você, pessoas de cabelo cacheado como você. E eu entrei na medicina por conta das cotas. Eu sou cotista, estou dentro da cota racial. E é estranho porque quando eu entrei, existiam, se eu não me engano, 10 cotas raciais. Até hoje, na minha universidade, eu não conheci nenhum cotista. E no último processo seletivo, abriram 20 vagas de cota racial. Até hoje, eu não conheci nenhum cotista. Então, o pessoal fala muito assim, porque a cota ajuda vocês a entrarem na universidade. De fato, ajuda. Só que eles querem colocar essa ajuda como se o governo estivesse fazendo um favor pra gente, sabe? E como se fosse muito mais fácil da gente entrar, porque a cota existe. E não. Por mais que a cota exista, ainda é muito difícil de você encontrar alunos negros. A maior parte dos alunos negros que eu conheço, que são pouquíssimos, não são cotistas, e até hoje eu nunca encontrei nenhum cotista.
Então, eu sou muito grata por ter entrado pelas cotas. Na minha faculdade, eu sou uma das pessoas que mais defende a cota. Toda vez que tentam falar assim, não, porque é algo para facilitar a entrada de vocês. Não, peraí, não é uma facilitação, é uma reparação. É uma reparação histórica, porque dentro de todo o processo seletivo já não nos é dada a oportunidade de participação. A cota, ela viabiliza um pouco da possibilidade de participação. E não é para uma viabilização, assim, total. Não é uma situação igualitária. É para trazer equidade dentro do processo. E para que a gente chegue num par de igualdade. Mas, por enquanto, a gente tem que ter esses processos de equidade para garantir ali um acesso mais, entre aspas, facilitado para a gente, que nós percebemos que não é tão simples assim. Não é tipo, tem a cota lá, tá tudo certo, toda pessoa preta entra. Não. Ainda é um processo totalmente elitizado, ainda é um processo com muitas pessoas brancas, e essas pessoas brancas, elas não percebem que, de fato, para nós é difícil de estar nesse local e é difícil da gente se sentir que a gente pertence a esse local. Bom, a gente sabe que historicamente, na verdade, o ensino superior é um meio de ascensão social e individual. E apesar da educação ser um dos direitos fundamentais inerentes de cada ser humano, a gente sabe que historicamente nos foi tirado esse direito. E a gente está longe de ter uma verdadeira equidade. As cotas raciais são só uma ponta de reparação de anos de escravidão. Então, ela é um meio importantíssimo de ascensão do indivíduo negro, tanto é que eu também entrei por cotas, mas cursos como direito, medicina, engenharia, são ainda extremamente elitizados. E por cotas também é difícil entrar, porque a taxa de disponibilidade de vagas é, assim, ínfima, o mínimo do mínimo. E particularmente eu que sempre estudei em escola de bairro, estar no ensino superior, num curso de direito, foi um baque muito grande, porque você chega lá, você pode até ver algumas pessoas como você, mas muitas estão naquele ideal embranquecido e muitas não vão ter a consciência que você, uma pessoa negra, que entende como é ser negro nesse ambiente, como é ser silenciado, negligenciado e entre outras coisas, é complicado. Sim, como é que vocês veem assim, né? Já que vocês duas são de cotas, e agora tá passando uma revisão a lei de cotas, sim, né? Sim. Onde tem vários projetos para tirar a raça e deixar só por classe social. Como é que... O sorriso amarelo, né? Já começou uma bomba, já. Revolta gera. Porque, assim, muitas pessoas que criticam as cotas, e eu já ouvi isso dentro da minha universidade, de colegas, não vou nem dizer amigos, colegas meus, que falam que a cota deveria ser somente social. Quem fala que a cota deveria ser somente social, nunca parou para ler como uma cota funciona. A cota nunca foi somente racial. Não existe cota somente racial. Todas as cotas funcionam a partir de um princípio social. Então, todas as cotas, pelo menos a maior parte, para praticamente todas as universidades, você tem que ter ganhar até um salário mínimo e meio, que faz parte ali da cota social. Eles inserem a raça nisso. Por quê? E muita gente fala assim, mas para brancos pobres não tem essa facilitação. Mesmo a pessoa sendo branca e sendo pobre, ela ainda é branca. Ela ainda tem, dentro dela ser branca, dentro dessa branquitude, uma certa vantagem social, uma certa vantagem racial de estar nesse ambiente. Porque nós nunca fomos bem-vindos nesse ambiente, nós nunca fomos bem-vindos no ambiente acadêmico. E a parte racial entra para que a gente seja bem-vindo numa forma de, empurrar de fato a gente, porque oportunidades nos são negadas constantemente ao longo da nossa vida acadêmica. Quando eu falo vida acadêmica, eu não tô falando só ensino superior, eu tô falando desde lá do prezinho até você chegar no vestibular, até você entrar na faculdade. Tudo isso é negado a gente, ao longo de toda a nossa vida. Então, é o que essas pessoas que tentam inviabilizar a cota, inviabilizar a parte racial da cota, têm que entender. Não é porque a gente só quer que exista a cota racial, ou que a gente acha que a cota não deveria ser social, deveria ser só racial. Não é isso.
A cota, antes de ser racial, ela é social. Só que você tem que inserir a raça nisso. Porque por mais que tenha ali uma disparidade da situação socioeconômica das pessoas, a situação racial também grita. Não é somente a parte de você ter ali mais dificuldade, não é somente porque você é pobre. É também porque você é negro. Então, dentro da medicina isso é nítido. Porque para pagar um curso de medicina, tem que ter muita grana. Sim. Então, é muito difícil você já ver pessoas pretas nesse nicho justamente por conta disso. De você tem que ter essa parte social. E mesmo tendo a cota socioeconômica, já fica difícil de ver pessoas pretas, sabe? Se a gente mudasse só para a cota socioeconômica, já ficaria difícil de só ver pessoas pretas. Então, eu acredito que é uma decisão que, assim, pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido as pessoas falarem assim, não, porque a cota tinha que ser só social, só em relação à questão financeira, sendo que são coisas que estão atreladas ali. Sendo que a racialidade está atrelada a essa não abertura de oportunidades ao longo de toda a nossa vida acadêmica. Por mais que a pessoa tenha dinheiro. Então, é muito difícil de já ver negros pagantes dentro da minha faculdade. Quem dirá negros com a minha situação financeira, sabe? E olha que me foi facilitado, entendeu? Imagina se a cota não existisse. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Exatamente. Eu acho que essa discussão acerca das cotas, a lei de cotas, é um delírio muito grande. Porque as pessoas desconsideram totalmente os recortes interseccionais de cada indivíduo. Porque existe, sim, a disparidade social, só que raça está atrelado. Inevitavelmente. E você não precisa ser nenhuma pessoa tão sagaz, tão empenhada na luta racial, na luta social para perceber isso. A lei de cotas ela foi criada por um período X. E a gente sabe que não são em 10, 20 anos que vai ser feita uma verdadeira mudança de anos de violência racial e de racismo estrutural no Brasil. Então, quando a gente entra nesse debate de cotas, a gente vê muito mais um posicionamento de uma elite, de pessoas que não querem perder o privilégio que têm, porque sabe que enfim, quando eles perdem os privilégios, eles abrem espaços para a nossa ascensão. E eles não querem isso, porque para eles estarem lá, eles precisam ter o controle de corpos negros. Para existir, né, pessoas ricas, aparentemente precisa existir pessoas pobres, né? Uma coisa que vocês duas comentaram, né, ainda sobre esse assunto, é justamente essa ideia da vida acadêmica, né, que não nos foi apresentada desde o início, né? E aonde que entra, né, essa questão, né? Entra justamente nessa representatividade que a gente acaba não vendo, né, ao longo das nossas vidas. Né, vamos ver, a gente pode pegar séries, por exemplo, hoje, que até atuais, até em questão tipo de médicos, de advogados negros, alguma coisa nesse sentido, né, nessa cultura. E o que acontece é que isso acaba impactando nossas próprias decisões profissionais, né? Acaba perguntando, tipo assim, eu não vejo pessoas com a minha cara, o meu rosto, em cargos de liderança, em cargos importantes. Eu não vejo uma pessoa dessa fazendo alguma mudança. E isso acaba entrando subjetivamente, né, na gente. E alguma coisa que acaba sendo reforçado, né, no ambiente acadêmico ao longo dos nossos estudos, até mesmo o ensino médio, fundamental, onde a gente quer se ver, onde a gente vai. Então, essa discussão de cotas ela é muito necessária a partir do momento que, como a própria Brena falou, não vai ser em 10 anos que a gente vai consertar uma reparação de mais de 400 anos de história. Né? E aí eu queria saber de vocês duas, né? Como que é pra vocês estar lá? Como é pra vocês ser uma pessoa nesse meio acadêmico? Então, ser uma pessoa negra em um ambiente acadêmico é extremamente difícil, porque a gente vê muitas pesquisas acerca da objetificação dos corpos negros, não como nós como à frente de pesquisas que realmente estão lá com o intuito de ter uma mudança social e racial na sociedade que a gente vive.
E no direito é muito complicado, porque desde que eu entrei no curso, as pesquisas que eu vejo sobre isso na faculdade em si, não pesquisando por fora, por grupos de pesquisa e extensão que eu participo, são como pessoas negras nos índices de criminalidade, aquelas pesquisas fundadas em teorias do racismo científico, como pessoas negras são tendenciosas a tal prática de crime. Então, estar nesse ambiente é muito difícil, porque você tem esse embate de você ser objeto sempre de uma afirmação racista. E não ter o poder de fala de mudar essa realidade. Porque eu também não vejo isso na minha faculdade. Então, muitas vezes a gente é silenciada. Muitas vezes a gente tem um epistemicídio dos nossos conhecimentos que, assim, eu acho que é onde a gente vê mais isso no ambiente acadêmico. Que é o silenciamento dos nossos conhecimentos acerca de uma mudança de um fundamento de estudo que é eurocêntrico, eugenista. Então, é muito complicado quando você é uma pessoa negra que não está naquele ideal embranquecido e você quer mudar essa estrutura, porque historicamente as universidades elas foram criadas para fortalecer a elite, a branquitude e essas teorias do racismo científico. Olha, a minha percepção dentro sendo uma pessoa preta na faculdade de medicina é muito dual. Então, eu me sinto extremamente grata, eu me sinto como se eu estivesse fazendo parte de uma história de uma ascensão familiar, de uma ascensão histórica dos meus ancestrais, sabe? Então, estar ali é muito gratificante, porque eu sei que muitas pessoas antes de mim não puderam. E hoje eu posso. Hoje eu consigo me ver dentro de uma faculdade de medicina. Hoje eu consigo me ver lá na frente como médica para alguém falar, nossa, você foi a primeira médica negra que me atendeu, sabe? Porque eu, por exemplo, nunca fui atendida por um médico negro. Eu fui atendida por diversas enfermeiras negras. Eu fui atendida por, sabe, principalmente a equipe de enfermagem. Não falando que, as pessoas pretas só fazem enfermagem. Enfermagem é uma profissão maravilhosa. Mas mesmo na enfermagem são poucas, Mesmo né? na enfermagem são poucas, O que entra justamente naquilo que a gente falou, de onde a gente se vê. Exato, Né? da onde a gente se vê. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu me sinto, eu não sei explicar, excluída. Excluída é a palavra que fica mais perto da minha realidade, sabe? Porque não tem quase ninguém lá parecido comigo. E, que nem eu falei, que a gente estava discutindo, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, isso me foi negado. Esse episódio é mais explícito, é claro, é um racismo mais explícito, né? Nem a parte do racismo estrutural mais jogado de cantinho pra ninguém ver. Quando eu tava no cursinho, eu já queria fazer medicina, já tinha certeza que era isso que eu queria pra minha vida. Numa aula de física ali, a gente tava prestando atenção na aula de física e tudo mais, a professora apresentou o mecanismo. Quando acabou a aula, eu fui tirar uma dúvida lá na frente. Foram alguns alunos, eu fiquei na fila esperando. Eu era a última da fila, se não me engano. Aí eu fui falar com o professor. Eu falei, professor, eu só queria perguntar se eu posso fazer dessa forma o mecanismo lá de física. Eu nem lembro mais, gente, o que era exatamente. Mas depois que eu perguntei lá se eu podia fazer de um outro jeito, se ia dar o mesmo resultado ou não, ele olhou pra mim, era um professor branco, muito famoso ali naquele cursinho, todo mundo gostava muito dele. Olhou pra mim e falou assim, que curso você quer fazer? Eu falei, medicina. Aí ele falou, bom, com essa aparência é muito difícil de você entrar. Aí eu fiquei, primeiro, fiquei com uma cara de interrogação, assim, perguntou, como assim com essa aparência? Aí eu falei, o que você quer dizer com isso? Aí ele falou, com a cor que você tem e com o cabelo que você tem. Agora meu cabelo tá bem curtinho, mas meu cabelo é cacheado, que nem o da Brena. E aí eu fiquei assim... Gente, no começo eu fiquei sem reação, mas depois eu falei pra ele, eu vou te provar o contrário. E eu saí. E aí eu fico sempre com essa frase na cabeça quando eu tô dentro do meu curso e eu me deparo eu fico pensando assim, fazendo essa reflexão de eu ser uma pessoa preta dentro do curso de medicina. Eu fico pensando nisso. De eu vou te provar o contrário. Eu vou provar para as pessoas brancas que as pessoas pretas podem estar aqui sim, que elas têm plena capacidade de estar aqui sim, tanto quanto eles, tanto quanto a elite, tanto quanto as pessoas ricas, tanto quanto as pessoas brancas, a gente pode estar ocupando esse espaço. E a gente vai ocupar ele de uma forma, assim, totalmente capacitada dentro do que a gente pode fazer dentro do curso, sabe?
Então, é esse o dualismo que eu sinto. Por mais que eu me sinta grata, de me sentir fazendo parte de uma história, de me sentir fazendo parte da ascensão do povo negro, eu me sinto excluída porque eu ainda sou uma das poucas que conseguiu chegar lá. E eu quero que mais gente chegue lá. Porque a sensação de gratificação é muito grande, só que a sensação de solidão é ainda maior. Eu acho que não só a solidão, tem essa questão da solidão também, o fato é também como estudante de psicologia, que também é uma área de saúde, também da nossa dificuldade de se manter Sim. no curso, né? Eu acho que psicologia, direito, medicina são cursos que demandam, assim, uma dedicação. E para a população negra é difícil, porque a maioria da população negra é pobre, ela precisa trabalhar, e tem cursos que é muito difícil a gente estudar e trabalhar. E né? fazer estágio. E fazer estágio, e fazer supervisão. Fazer atendimento. E atender, tudo. né? Tipo, é difícil, né? E também, então, queria ver com vocês também essa questão do se manter. É difícil entrar, é difícil também se manter. Muito. E como é que vocês conseguem organizar isso? E também até falando também do depois, né? Porque quando a gente pensa assim, eu queria ter mais professores negros, né? Só que para ter um professor negro, ele precisa também conseguir chegar no mestrado, precisa conseguir chegar no doutorado, né? Algumas universidades já estão conseguindo abrir cotas, mas são poucas. Então, como é que vocês veem isso também do se manter e do depois da universidade? Olha, o se manter foi uma reflexão, inclusive, que eu estava fazendo dentro do coletivo, porque as primeiras pessoas a trancarem o curso normalmente são as pessoas pretas. Sim. É nítido, assim. Eu percebi isso na medicina. A maior parte das pessoas que trancou, assim, no primeiro semestre já, foram majoritariamente pessoas pretas. E pessoas que tinham que trabalhar por fora da universidade. Eu estou ainda, por mais que eu seja uma pessoa preta, uma mulher preta, já tem ali vários empecilhos dentro disso para eu estar na medicina, eu ainda assim sou uma pessoa muito privilegiada, porque a minha família me apoia muito, financeiramente e emocionalmente falando. Então, financeiramente, a minha família me mantém, assim. Como eu entrei pelas cotas pelo ProUni, eu acabo não pagando a universidade. Então, isso já é algo muito bom pra mim. Mas ainda tem a questão de transporte, ainda tem a questão de moradia, ainda tem a questão de mercado e tudo mais. Quem faz isso são os meus pais. Eu sou muito grata por eles por isso. Porque eu sei que, dentro da realidade que eu vivo, eu não conseguiria me manter se eu não estivesse assim. Porque, como o meu curso é integral, é muito difícil de eu trabalhar. E eu percebo com os meus amigos que trabalham, que fazem plantão, que já tem outra universidade, a maior parte dos meus amigos é enfermeiro, que trabalha, é enfermeiro e faz plantão. Pra eles é muito difícil. Tipo, eu falo, nossa, o meu amigo Júlio. O Júlio é um guerreiro, porque se eu tivesse trampando, eu acho que eu não ia conseguir me manter aqui. E também tem a questão, não só o fato de me manter financeiramente, que é um problema para maior parte dos pretos no Brasil para se manter dentro da faculdade, seja de medicina, seja de qualquer outro curso, mas é a manutenção emocional. Que, assim, o desgaste que você tem dentro principalmente da faculdade de medicina, é muito grande mesmo. E é um desgaste, às vezes, não só emocional por conta de matéria, por conta disso. É um desgaste emocional porque você fica pensando, poxa, eu sou a única pessoa, eu, preta, sou a única pessoa daqui. Quem que vai me apoiar quando eu tiver uma crise pensando, poxa, só tem eu? Não tem ninguém, eu não consigo chegar em um amigo meu branco e falar, poxa, eu tô me sentindo muito sozinha uma me vejo como uma das poucas pessoas pretas no curso. Por mais que ele seja muito racializado, muito afrocentrado, ele não vai entender. Ele não vai entender. Ele não vai entender. Porque tem coisas que você precisa ter um pouco mais de melanina pra compreender. Tem coisas que você precisa sentir. É que nem a minha mãe fala, é a faculdade da vida. A faculdade da vida de uma pessoa preta não é igual a faculdade da vida de uma pessoa branca. Por mais que essa pessoa branca tenha vários amigos pretos, que nem todo mundo fala, tenha observado as vivências de pessoas pretas, ela nunca vai entender o que é estar em um ambiente desse sozinha. Então, eu acredito que dentro do meu coletivo, por exemplo, foi um espaço de resistência que eu achei para ter esse apoio emocional, sabe? Por isso que eu acho que é muito importante a existência do coletivo. Porque eu me sinto acolhida emocionalmente ali. Quando
penso, poxa, eu tô sozinha, poxa, eu sou a única pessoa preta, poxa, eu tô carregando o histórico de milhares, de milhões de ancestrais que não conseguiram entrar onde eu tô agora, que não conseguiram chegar onde eu tô agora. É muito pesado isso. E quando eu vejo no coletivo, eu vejo, poxa, tem mais gente como eu aqui. Tem mais gente que também carrega um fardo como eu, às vezes um fardo muito maior do que o meu. E todo mundo ali se ajuda, sabe? Todo mundo ali tem esse grau de apoio social, assim, e de apoio racial, que é maravilhoso. Minha experiência em manter no curso de Direito foi um tanto difícil. Eu entrei em 2018 e entrando no recorte que a Bia disse de ser uma mulher preta em um ambiente acadêmico, é muito complicado. Na época eu trabalhava, eu não podia largar o emprego, eu tinha que trabalhar e estudar, então eu saía de casa às 6 horas da manhã, eu chegava em casa meia-noite. E, enfim, era muito difícil, porque a cada posicionamento que eu tinha era um ataque racista, que entrava numa questão também de ser uma mulher negra. Então, isso me fez ter várias crises de ansiedade, assim, dentro da faculdade mesmo. E por mais que a gente tenha amigos brancos, desconstruídos, eles não entendem as questões que interpassam as nossas vivências. Então, eu precisei trancar o curso, porque eu cheguei num nível que eu não estava aguentando mais. Cheguei no nível de chegar na faculdade, em período de prova, e virarem para mim e falar assim, dá uma cantada no professor, porque tem gente que gosta de gente da sua cor, sabe? Então, é algo assim que... Quando eu entrei na faculdade, a gente não tem ideia que a gente vai passar por isso. A gente tem aquele baque inicial, tipo, meu Deus, quanta gente branca. Uhum. Mas a gente espera... Eu, no curso de Direito, entrei na ingenuidade de pensar, pô, um curso de Direito. As pessoas pensam mais no coletivo. Tudo mentira, gente. Só que Tudo não. mentira. Só que não. E aí, nesse processo que eu tranquei a faculdade, eu sou muito grata ao Negrate. Então, Carla Fernanda... Coordenadora, te amo. Porque eles estavam com um processo de aquilombamento. E quando eu entrei nisso, meu Deus, tanta gente preta acadêmica, tipo, doutor em psicologia, mestre em psicologia, acadêmico de cursos, assim, elitizados. E a gente se sente abraçado e se sente pertencente. A gente percebe que a gente não tá sozinho naquilo. Então, foi um processo de 1 ano, me encontrando e a gente trocando vivências, experiências. E até eu conseguir desmanchar esse ideal que foi montado na minha cabeça que aquele lugar não era pra mim, que eu tava lá, assim... por uma ascensão social individual, só que muitos dos meus ancestrais morreram e sangraram para que eu ocupasse aquele lugar e eu tinha que fazer o mesmo pelo meu coletivo, foi um processo muito longo. Então, quando eu retornei, eu falei assim, é isso, eu não vou sair daqui. Aqui é o meu lugar, sim, eu vou até o final e eu vou levantar meu povo. Porque a gente tá na base de tudo. Não adianta eu ter uma ascensão individual, sendo que eu não pensar no meu coletivo. Então, quando a gente move essa estrutura... a tendência é a gente ir pulando etapas e chegar lá no topo um dia. Mas isso requer muitos anos. Então, já entrando na parte da importância dos coletivos. Eu acho que é isso. De fortalecimento não só da nossa individualidade e subjetividade, quanto também do nosso pensamento coletivo. De ascensão coletiva. É interessante essa ideia. E eu também, né, com o Khan, eu também passei um pouco por isso, né, nessa ideia justamente de entrar e perceber se pertencente a algum lugar, né? E é justamente uma questão que entra justamente na nossa identidade, né? Porque, querendo ou não, a faculdade ela é um espaço acadêmico que ela acaba moldando a identidade da pessoa, né? Muita gente acaba se descobrindo dentro da faculdade, ainda mais se descobrindo como pessoa negra, né? Falando mais assim, né, nessa questão. E trazendo um pouco desse contexto, eu particularmente gosto de citar muito o Antônio Costa Ciampa, né, que ele é um autor que fez o livro A História de Severino e a História de Severina. Uhum. E ele fala muito dessa questão de identidade como metamorfose. Identidade como sendo fluida, sendo uma coisa que vai se moldando ao longo das suas percepções, né?
E é engraçado como a nossa vivência, o nosso eu acaba mudando dentro desse contexto. Participando de um curso da área da saúde, eu percebo muito essa questão, justamente quando a gente acaba fazendo os atendimentos, né, acaba se vendo como questões que são muito problematizadas para nós acabam não sendo tão relevantes para as outras pessoas. E, assim, depois de toda essa introdução, né, eu queria saber de vocês como que foi esse processo, assim, essa construção dessa identidade que vocês têm hoje, a partir do estar inseridos na faculdade e dessas vivências que acabaram acontecendo. Eu vou aproveitar também para colocar também essa questão da identidade, até puxando também a Neuza Santos. Maravilhosa. Do tornar-se negro, né? E muitas vezes a gente acaba tendo contato com no ser negro quando a gente ocupa esses espaços, né? Aquele negócio, enquanto a gente está entre os nossos, tá tudo ok, a gente nem precisa se preocupar com isso. É a partir do momento que a gente começa a entrar em ambientes mais embranquecidos que a gente começa a se perceber, né? Perceber que tem uma diferença. Mesmo que ao longo da vida a gente passe por situações de racismo, eu acho que fica muito mais gritante essa questão racial quando a gente entra na universidade, né? Pelo menos para mim foi assim. Foi a partir da universidade que eu comecei a querer entender mais, a ler mais sobre o assunto, a me identificar mais, a querer fazer esse caminho de volta, né? A negritude. Então, acho que junto com essa questão do Raul, também queria que vocês também pudessem falar um pouco desse processo para vocês, se foi, se não foi assim. Olha, pra mim foi assim. O meu processo de me entender como pessoa negra, e de entender que, poxa, eu preciso me racializar e me tornar uma pessoa afrocentrada, aconteceu principalmente no cursinho por conta desse relato que eu trouxe pra vocês, mas na faculdade, quando você entra na faculdade, é que você percebe que, cara, você é um pontinho em um oceano de gente branca. Literalmente isso. Literalmente isso. Você fala, cara, eu sou tão diferente, eu tenho uma vivência tão diferente do que as pessoas que estão aqui, que eu preciso saber quem eu sou. É uma necessidade, se torna assim, é quase visceral o negócio de tipo, eu preciso entender como que eu cheguei até aqui, o que antes de mim teve que acontecer para que eu estivesse pisando nessa universidade, para que eu estivesse sentando nessa cadeira e estivesse ouvindo esse professor falar sobre qualquer assunto dentro da medicina. Alguma coisa aconteceu para eu estar aqui. Porque eu olho em volta e eu não vejo mais ninguém. Por que eu? O que aconteceu comigo para eu conseguir chegar até aqui? E você percebe que para você chegar ali, várias pessoas dentro... E aí, com o coletivo a gente percebe isso, falando com pessoas pretas a gente percebe isso, falando com a nossa família, porque meus irmãos também viveram a mesma coisa, você percebe isso. Várias pessoas antes de você tiveram que, literalmente, que nem a Brena falou, sangrar. Morrer e sangrar pra você pisar ali. Então, é muito forte você realmente chegar lá e perceber, eu sou um pontinho dentro de um mar de gente branca. Pros meus irmãos foi a mesma coisa. O meu irmão do meio, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Os 2 estudaram em faculdades elitizadas também, majoritariamente com pessoas brancas também. Um irmão meu fez engenharia civil e o outro irmão meu fez medicina veterinária, ambos em faculdades particulares. O meu irmão do meio, ele nunca teve esse contato, assim, pra discutir racialidade. Ele achava que era besteira, que não tinha necessidade. Até porque, poxa, ele vivia dentro do nosso ambiente familiar e na escola dele também tinha várias pessoas pretas. Então, ele não sentia necessidade de falar sobre isso. E quando ele entrou na universidade, que ele percebeu, cara, é tudo muito diferente. É como se a gente vivesse na nossa bolha, eles vivessem na bolha deles e ninguém quisesse se intercomunicar. Só que a gente fica tão sozinho que a gente fala, cara, eu tenho que quebrar a minha bolha e a bolha deles. Eu tenho que mostrar pra eles que é importante que eu esteja aqui. E que eles também deveriam apoiar que eu esteja aqui. E não tentar me tirar daqui, que nem dessas experiências que a gente falou com as cotas e tudo mais. Não tentar me tirar daqui. Tentar me manter aqui, trazer mais pessoas como eu pra cá. Pra que a gente não fique sempre nesse ciclo de, poxa, tiveram que sangrar pra eu conseguir chegar aqui, e quando eu chego aqui eu sou uma única pessoa dentro de um mar de gente branca, sabe? E quando você chega na faculdade, assim, de fato é nítido quando o que você percebe que você tem vivências totalmente diferentes nos assuntos que você conversa com as pessoas, você percebe que elas não têm exatamente os mesmos problemas que você passou pela vida inteira. Eles sofrem os clássicos white people problems,
Sim. Sabe? E a gente fica assim, cara... Por exemplo, um negócio muito, muito besta, assim. Que eu discuti até em casa. Os meus amigos não andam com documento. Com nenhum documento. E eu Como fico, não? como vocês não andam com É documento? um desespero É a quando... primeira coisa que a nossa mãe fala quando a gente Exato. nasce. É a primeira coisa que a gente fala. Que eles falam, minha mãe fala, Bia, anda com documento, porque se acontecer alguma coisa, Sim. as pessoas sabem quem você é. Você não é qualquer uma. Tá aqui escrito quem você é, de quem você é filha. E ela ainda faz pior que os meus irmãos que falam, leva a carteira de trabalho, leva o que você faz, leva onde você estuda. Porque se alguma coisa acontecer, eles vão apontar pra você como uma pessoa que tá errada, como uma pessoa que causou uma situação ruim, sabe? E você olha pras pessoas e fala assim, que, sei lá, em situações cotidianas, pedem seu RG e fala, não trouxe. Eu olho assim, eu falo, como assim você não trouxe o RG? Sabe? São coisas tão supérfluas, mas que você pega e fala, nossa, que privilégio que deve ser. Uma tranquilidade. Uma Não tranquilidade. precisa se preocupar. Esqueci meu também. RG. Cara, esqueci meu RG. Você olha assim, você fala, nossa, que realidade que eu tô vivendo, que realidade que essa pessoa tá vivendo. Por isso que eu falo, é visceral, porque são coisas tão mínimas, que pra você é algo tão cotidiano e pra eles... Como assim você leva até o cartãozinho do convênio junto com você, se você não tá indo no médico? Se você tá indo pra faculdade, sabe? E aí você percebe, nossa, eles realmente vivem numa bolha, eu vivo na minha bolha. Essa experiência de se reconhecer como pessoa negra, eu acho que pra mim, individualmente, começou no ensino médio. Só que, claro, a gente tá naquele ambiente com pessoas como a gente, que vivem a nossa realidade cotidiana, que sabem o que é, não sei se é um documento na rua, o que é ser abordado por um policial, uma abordagem truculenta. Só que quando você chega na universidade, é algo, assim, completamente diferente. Porque você precisa lidar não só com suas questões, seus conflitos de subjetividade, como também como as pessoas te enxergam, como elas te olham. Porque a gente sabe que lá a gente é desvalorizado em todos os aspectos. Uma pessoa branca que fala a mesma resposta que você na sala, o professor considera dela, não considera a sua. Sabe? E são coisas assim que eles não percebem, mas a gente percebe, porque a gente vive isso cotidianamente. Então, esse processo de me entender como pessoa negra começou pela Neuza Santos, maravilhosa, perfeita, em tornar-se negro, mas também pela Lélia Gonzalez, porque ela aborda muito a questão da mulher negra, e ela era uma preta acadêmica. Então, assim, quando eu comecei a ler mais, a entender tudo isso, claro que a gente tem aquele baque inicial, tipo, meu Deus, olha o peso que eu tô carregando, sabe? Quantas pessoas como eu precisaram literalmente morrer para que eu ocupasse esse lugar, e o que eu posso fazer para trazer os meus comigo? Então, isso, é uma questão de você se fortalecer sua subjetividade, mas ao mesmo tempo você pegar na mão de uma pessoa, por exemplo, no meu curso de Direito, tem pessoas negras sim, só que elas não têm a consciência racial que eu tenho, elas não se enxergam como pessoas brancas, elas estão literalmente tomadas pelo ideal do ego branco, que a Neuza, ela aborda muito essa questão. E você pensa, cara, eu não quero chegar lá na frente sozinha, eu quero levar essas pessoas comigo. E é uma construção que é feita aos poucos, com muita conversa, muito diálogo, é algo que é coletivo, não tem como você fazer de uma forma individualizada. Perdão. Pode ficar à vontade. Não, é que ela tá falando isso, eu acabei de pensar nisso também. Uma coisa dentro disso é que quando você se percebe como uma pessoa negra dentro da faculdade, você fica nessa vontade visceral de, não, eu preciso trazer mais pessoas pra dentro desse entendimento do que é ser negro estando na faculdade. Duas coisas acontecem. Primeiro, as pessoas olham pra você como se você fosse a militante. Exatamente, exatamente. Tipo, ou as pessoas... Lá vem ela, E lá aí, vem ela. É 8,80. Ou essas pessoas que olham com você como uma militante, que normalmente são pessoas brancas, Uhum. que não têm menor interesse em se tornar pessoas afrocentradas, não vão te ouvir, simplesmente não vão ligar pro que você tá falando, não vão dar importância pro que você tá falando. Só que tem o outro grupo que ele dá tanta importância para o que você tá falando, que é só para você e sempre para você que eles vão procurar resolver essa questão. Chega uma hora,
que, sabe, cansa tentar... Esgotamento. Cansa, tipo, ser a professora... O Wiki Preto. O Wiki Exatamente. Preto. Cansa ser o Wiki Preto da faculdade, sabe? E por mais que eu não tô falando que eu não quero participar disso. Eu quero, que nem eu falei, é visceral, é uma vontade, assim, que vai muito além de mim. Só que tem momentos que, assim, tem momentos que eu queria gozar do privilégio branco, sabe? Que eu queria só sentar na minha cadeira e ter a aula, tranquilamente. Sem precisar pensar que eu sou a única pessoa preta dali. Sem precisar pensar que, poxa, eu tô sozinha, por mais que meus amigos estejam junto comigo e as pessoas que eu trouxe junto comigo estejam junto comigo, eu estou sozinha. Sabe? Querer simplesmente, às vezes, só sentar e falar assim, não, eu tô aqui, tá tudo bem. Eu não preciso ensinar mais ninguém que é necessário que as outras pessoas estejam aqui, só ficar tranquila. Só que depois de um tempo você mesma fala, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso simplesmente ficar quieta, falar, não, eu já cheguei aqui, já tá tudo certo, não vou mais tocar no assunto. Porque o assunto, ele te cutuca, ele fica lá. Ele fica lá, ele fica lá. Você é a única pessoa preta daqui, você não percebeu? Você é a única pessoa preta daqui, do ambiente. Você era a única pessoa preta dos vestibulares. Você era a única pessoa preta do cursinho. Você tem que fazer alguma coisa. Porque é muito maior do que você. Chega uma hora que você percebe. Cara, realmente é muito maior do que eu. Não tem por onde eu tentar contornar isso, eu tentar me encaixar a ponto de eu virar a pessoa branca e gozar dos privilégios brancos de não pensar sobre isso. Porque eu vou pensar sobre isso. Porque é muito difícil você chegar no curso e você simplesmente não encontrar outra pessoa como você. É muito difícil você chegar no consultório e nunca ser atendido por um profissional que é o profissional que você almeja ser. É muito difícil você ligar a televisão e você só ver pessoas brancas ocupando o espaço que você quer ocupar. Então, você não consegue, chega um ponto que você, por mais que você queira simplesmente parar e descansar e não funcionar como Wiki Preto, você simplesmente fala, não, mas isso tá errado. Se eu conseguir chegar até aqui, eu que tenho que fazer a mudança. Porque eu fui uma das privilegiadas que chegou. Então, eu vou também trazer esse privilégio que eu consegui ter para as outras pessoas, pros meus, sabe? E acaba sendo um peso, né? Sim. Acaba sendo um peso, né? Que a gente carrega essa representatividade, né? Querendo ou não, a gente acaba virando um símbolo, um exemplo, né? E é uma coisa que traz, né? Às vezes traz até insegurança, né? Traz um pouco de receio. As nossas ações acabam pesando mais. Sim, né? Com certeza. É uma coisa assim... Não foge muito da nossa realidade, né? Porque... já houve vezes, por exemplo, em sala de aula, que na hora que chegar um assunto racial, o professor começar a olhar, Sim. né? Sim. E a gente espera assim, tipo assim, será que ele tá esperando que eu vou corrigir ele, né? Será que ele quer saber se ele tá falando a coisa respaldo. séria? Ele quer validação. Então, Olha, eu tô assim, falando, hein? Tá bom, isso aí tá legal. Continua Opa, assim, continua aí. Tô fazendo meu papel. Então, né? Mas brincadeiras à parte, né? Fica toda essa responsabilidade, né? Responsabilidade nessa vivência, nesse exemplo que a gente acaba tendo. Bom, eu vi aqui, enquanto a gente estava conversando, né, que as duas têm experiências com grupos coletivos, né? E a partir desses grupos coletivos a gente acaba, né, causando algumas mudanças, né, na nossa vivência, na nossa realidade. E eu queria saber de vocês, e até mesmo da Renata, porque agora eu vou entrevistar todo mundo aqui. Até entrevistador. Entrevistar todo mundo aqui. Olha o bullying, gente. Essa experiência no coletivo, né? Assim, como que vocês chegaram nele? Qual foi a transformação que vocês fizeram e que o próprio coletivo fez em vocês? Né? Justamente essa questão de saber o impacto das ações, né, vamos dizer assim, né, que o coletivo faz, tanto na vida de quem ele tem a intenção, quanto na vida dos próprios integrantes. Como é que é essa coisa? Na minha faculdade não existe nenhum coletivo voltado para questões étnico-raciais. Uhum. Nenhum. E a previsão é 0. Então, eu sempre busquei isso por fora. Então, eu encontrei o Negrati, que é um núcleo de extensão e pesquisa da UFDPAR. E nele, eu sinceramente não lembro como eu entrei, só lembro que eu entrei. Provavelmente eu recebi de algum grupo de questões raciais que eu era envolvida. E é muito importante essa vivência coletiva de pessoas que estão no meio acadêmico. Assim como seria importante, por exemplo, uma vivência coletiva
de familiares. Então, a cada ambiente que a gente ocupa, a gente precisa ter pessoas como nós para nos fortalecermos. Então, Então, lá a gente tinha muito essa parte de aquilombar, de escuta, mas também muita parte de estudo, a gente entendeu essa questão, a gente entendeu que o racismo que a gente sofre na pele todo dia, como que a gente vai colocar em prática isso? Quais as ações que a gente pode fazer? Então, a gente faz muitas ações extracurriculares na nossa própria comunidade, porque eu carrego muito isso comigo também. Eu fico, nossa, eu quero mudar o meio acadêmico, mas eu quero mudar onde eu moro, sabe? Eu quero que aquelas criancinhas de bairro pretas vejam, tipo, eu consigo sim entrar numa faculdade. Então, eu acho que a importância dos coletivos da faculdade é fazer essa mudança dentro da instituição, não só na subjetividade de cada aluno, como também na estrutura do corpo acadêmico e docente. Então, eu acho que, por enquanto, é isso. Do meu coletivo foi o seguinte, ele já existia, já tinha sido montado pela Carol, pela Laís, que foram as fundadoras. E aí, eu tinha entrado na universidade. Como eu entrei atrasada, eu não tive a apresentação dos coletivos. Eu sabia que eles existiam e eu sabia que eu queria entrar em um deles, porque a gente tem o Feminista, que é o ISIS, o coletivo LGBT e o Maria Odília, que é o nosso coletivo antirracista. E aí, eu me identifico com os três. Eu falei, bom, eu quero... Se eu pudesse entrar nos três, eu queria. Só que eu ainda tava muito no começo da universidade, eu não tinha tantas amizades, como ainda tava muito o isolamento social também. O único contato que eu tinha com os meus colegas era pela tela de computador, por um Zoom ali básico. E aí, eu tinha feito amizade com uma colega minha que é negra, e ela tinha aula com uma professora que é branca, só que ela faz parte do coletivo. E aí, o coletivo era só feito pelos fundadores, e um dos fundadores já tinha se formado, já tinha saído. E aí, essa professora convidou essa colega minha, a Patrícia. E aí, a Patrícia falou... eu já tinha falado pra ela sobre o meu desejo de participar de um dos coletivos, que qualquer um dos três eu iria ficar super feliz. E aí ela mandou mensagem pra mim, Bia, a professora Angélica me mandou mensagem me convidando pra participar do Maria Odília, só que eu queria chamar você também, porque eu acho que você tinha comentado comigo que você queria muito participar, e eu falei, não, por favor, me coloca no grupo, deixa eu conhecer o pessoal. Aí já me colocaram no grupo, eu conheci a professora Sônia, que é a professora negra que a gente tem na faculdade, uma das poucas professoras negras que a gente tem na faculdade. E, assim, a gente tenta promover ações tanto acadêmicas, assim, mais burocráticas, que eu digo, tenta promover aulas sobre doenças mais específicas que abordam a população negra, sobre especificidades de doenças que não são tratadas nos livros, mas que os médicos, ao longo da prática acadêmica deles, notam. Médicos pretos normalmente notam, que os brancos, eles normalmente não estão... Não estão interessados, não estão muito interessados. E aí, a gente tenta trazer esse assunto para dentro do ambiente acadêmico, então a gente promove essas aulas. A gente tenta acolher os outros alunos pretos que vão entrando nos outros cursos, então a gente faz várias rodas de conversa. E lembrando que a gente tenta fazer essas rodas de conversa livres, porque é que nem a gente fala, o nosso coletivo, ele é antirracista. Então, a gente quer que tanto pessoas pretas quanto pessoas brancas participem da luta antirracista. Então, a gente tá toda hora chamando pessoas brancas, até porque, como são poucos pretos, a gente chama só os pretos, coitados do coletivo. Quase não ia participar. Gente, porque justamente por conta dessa defasagem, dessa falta de oportunidades que as pessoas pretas têm. Então, a gente promove rodas de conversa pra gente trazer as nossas experiências para essas pessoas brancas, pra elas entenderem o nosso lado da história, pra elas entenderem as nossas vivências, sabe? E é um espaço, assim, sensacional, sabe? Quando eu entrei na universidade e eu entrei no coletivo, era simplesmente o respiro que eu precisava para saber que eu não estava sozinha. E as aulas que a gente fez até o projeto com o CAN, o AfroPsi, foi o projeto que eu realmente... que eu mais me engajei, que eu me senti realmente fazendo parte do que eu queria dentro do coletivo, que era trazer cada vez mais conhecimento para os outros alunos sobre as nossas experiências como médicos, sobre as nossas experiências como psicólogos, e foi extremamente, extremamente gratificante. Todas as ações que cada vez que eu tenho uma ação dentro do coletivo, eu fico cada vez mais feliz. Mesmo que seja, assim, um post super simples no Instagram, alguma recomendação de alguma série que trata sobre temas raciais. Só que mesmo assim, pra mim já é um passo tão grande, mas tão grande, que eu fico me sentindo muito acolhida.
E todo mundo que participa das ações do coletivo fala a mesma coisa. Nossa, por mais que seja algo muito ínfimo, muito simples, um post no Instagram, eu me sinto tão acolhido de um jeito tão grande que me faz muito bem. E o mesmo feedback que eu dou pra eles, cara, entrar no coletivo e se sentir fazendo parte deles, se sentir fazendo parte da luta antirracista, faz muito bem. Porque é que nem o Raul tinha falado, né? De ser o símbolo. Ali você se sente como sendo o símbolo. Ali você se sente fazendo história. É muito gratificante. É o se pertencer, né? Uhum. Pertencer a algo que é maior do que nós como indivíduos. Sim. E você? Bem, né? Ela foi desprevenida, peguei ela desprevenida nisso aí foi. Tô no CAN desde o início, né? Desde da fundação. E é muito gratificante também ter esse espaço, porque quando a gente entrou no curso, não tinha professores negros e a questão racial também não é debatida, assim como outras questões também de gênero, sexualidade, de classe, também não são debatidas. Eu acho que para o curso de psicologia é importante, né? O psicólogo precisa estar habilitado a lidar com essas questões. Então, uma série de carências que a gente tinha no curso. E veio de um momento numa aula, era de metodologia de pesquisa, e estava falando sobre a questão de artigos, de pesquisa científica. Eu falei, nossa, né? Falei, comentei com o professor, tem dificuldade de encontrar artigos que relacionem raça e sofrimento psíquico, né? Ele falou, mas não tem nenhuma prova de que a raça possa gerar depressão, sofrimento psíquico. Sendo que a gente já tem Lélia Gonzalez, gente. Que ano que Lélia Gonzalez escreveu? Neuza Santos, né? Você quer prova, professora? A prova tá aqui na sua frente. Nossa, é Fanon. Então, tipo, não é que não tem prova, é que ele não foi em busca do conhecimento, né? Uhum. Aí foi daí que, na época, o Jorge, né, e eu, que nós somos da mesma sala, que a gente começou a conversar, que a gente criou um grupo também, assim, de aquilombamento no princípio, né, de alunos pretos, e foi desse agrupamento, desse aquilombamento que nasceu o CAN, né, e aí veio a formação do início até hoje. Ainda tem a Camila, a Valesca, a Bruna e a Bárbara, e depois foram entrando os outros integrantes, entrou o Raul, o Márcio, o Gabriel. Entrou a Bruna recentemente, me ajuda se eu estiver esquecendo de algum nome. Não, até agora a Marcela. Não. Falei todo mundo. Se esqueci alguém, sorry. E foi assim muito rápido. Foi muito rápido, né? Então, tipo, vamos fazer uma afropsi. Tipo, foi coisa de um mês, né? E é legal que a gente consegue ter essa união entre nós. Então não é difícil fazer algo entre a gente. Então a gente vai procurar palestrante, o pessoal sempre super solícito, sempre todo mundo super comprometido com a causa. A gente fala, nossa, que legal, que importante que é ter coletivos assim dentro da universidade. E foi através dos nossos trabalhos também que a gente conseguiu ter a visualização também desses profissionais, né? Então a gente teve a primeira contratação com a professora Ivani. Agora chegaram o professor Carlos e a professora Andréia, que são, assim, pessoas que nos apoiam muito, nos ajudam muito. E a gente também tem uma força e uma vontade muito grande de fazer as coisas, porque a gente pensa que não é algo que a gente está fazendo para nós, né? É para quem vai vir depois da gente, né? A gente não espera que o coletivo seja uma coisa que a gente faça, a gente se forme e depois não gere mais nada, não. A gente quer gerar frutos para a universidade, para os estudantes, para que essas questões raciais sejam debatidas, para que seja visto, né, como um debate importante e necessário, e que possa abrir portas para profissionais, para que a gente possa ter essa identificação, né. Eu acho que a gente, falando assim das pessoas brancas, você não sente falta enquanto você não percebe que você pode viver aquilo, né. Então, hoje, tendo professores negros, eles sentem a diferença. Nossa, que legal poder ter essa multiculturalidade, porque você traz outras coisas que não são só aquilo que está no roteiro acadêmico que você tem que passar. Você pode explorar outros vieses que, de repente, se você fica só naquele euro referenciado, você não consegue puxar, né? Sim. Então, você enriquece muito mais o ensino, a experiência acadêmica, quando você traz
essa pluralidade racial, essa pluralidade de gênero, né? De corpos como um todo, né? Então, esse enriquecimento todo mundo ganha. Então, todo mundo deveria pleitear isso, né? Então, não é uma coisa só, como na aula da professora Ivone que a gente teve recentemente, né? Uma fala da Cilda Bento, que o racismo não é um problema só do preto, né? É um problema do branco também. Então, o branco também precisa fazer essas exigências, também precisa sentir essa falta. Nossa, a gente não está debatendo raça no curso de psicologia, é importante, vamos pleitear isso, questões de gênero é importante, vamos pleitear isso, questões de raça, né? A gente faz estágio, a gente vai atender a comunidade. Quem que está na comunidade é uma pessoa negra, se você não consegue ter uma consciência racializada para ver o que atravessa objetivamente, subjetivamente aquele sujeito, que tipo de atendimento que você está prestando, né? Então isso eu considero fundamental, e eu gostaria que o Raul também falasse agora, porque se ele me colocou no fogo, o fogo também irá queimá-lo. É isso aí, quem brinca com fogo, né? Com fogo se queima. Bom, é bem isso, né? Eu ingressei ingressei o CAN no começo, não, na verdade no meio do semestre do ano passado, né? E a partir disso ele gerou muitos frutos para minha própria personalidade, né? Essa ideia justamente de encontrar um lugar pertencente, né? E justamente com os projetos que foram sendo organizados, no começo não era muito participativo, tenho que ser sincero, mas conforme eu fui me agregando e tomando posse dos projetos, sentindo assim, que eu realmente conseguiria contribuir de alguma forma, é uma sensação incrível, né? É uma sensação incrível, uma sensação de saber que você é um objeto de mudança, um espaço, uma comunidade, quiçá numa cidade, quiçá no mundo, né? E esse pertencimento é uma coisa assim que eu particularmente quero compartilhar com muita gente, né? Então é justamente o que me mantém no coletivo, né? Porque, querendo ou não, foi o que a gente falou, você acaba tendo uma responsabilidade, suas ações elas viram políticas, elas não são mais suas, mas os frutos dessas ações é que realmente trazem para mim e para o coletivo, imagino para todo mundo, né, que participa, muita alegria, né? Então, assim, como a Renata contou pra gente aí, tal, a história de formação do CAN, eu só queria deixar claro que é muito importante fazer parte desses espaços, né? E, sinceramente, para todos que acham, se tem na sua cabeça que querem participar, mas acham que não conseguem contribuir, eu digo que vocês conseguem, tá? Vocês conseguem e seriam muito bem-vindos em todos os espaços que querem adentrar. E aí entra um pouco nessa perspectiva do empoderamento, né? A gente está aqui caminhando para nossa finalização do podcast, né? E é justamente trazendo nessas falas sobre coletivos, sobre a perspectiva da pessoa preta, trazer esse empoderamento, trazer esse conteúdo, vamos dizer assim, na ideia de fazer com que você tenha essa consciência de que você consegue, né? Porque é muito importante essa questão ser discutida para justamente começar a fazer uma mudança no corpo acadêmico, no meio acadêmico, seja docentes, discentes, seja conteúdos que são apresentados. E aí eu queria saber de vocês, né? Aí, nessa perspectiva, que ações assim seriam importantes, que serão feitas, que foram feitas, que estão sendo planejadas, né? Para justamente trazer essa questão em pauta, trazer na mesa. Eu percebo na minha universidade que com a criação do coletivo e trazendo mais esses temas de racialidade para dentro da medicina, para dentro da universidade, a própria universidade percebeu, não, a gente tem que abordar isso. Até porque, poxa, a gente vai trabalhar com pessoas. Que nem a Renata falou. Como que você vai fazer um atendimento sem considerar o lado racial? Sem considerar o sofrimento psíquico que a raça e que todo o racismo dentro disso vai causar nessa pessoa. E com a medicina não é diferente. Os fatores de risco que estão associados ali com a raça, eles desenvolvem, assim, doenças que se a gente não tomar cuidado, a gente falta dentro da nossa profissão ali como médicos. Então,
A universidade começou a perceber isso. Dentro do ciclo básico, que é o ciclo que a gente está terminando agora, que eu estou terminando agora esse semestre, a gente aborda bastante dentro de sala de aula, no curso, assim, regular mesmo, temas sobre o racismo dentro da medicina, sobre as mais variadas personalidades médicas, as mais variadas racionalidades médicas, considerando o fator da raça. A única coisa que eu realmente, dentro do coletivo, eu quero trazer mais é a percepção do estudante branco de que aquilo é importante. Muitos estudantes brancos, eles ficam, quando tem essas temáticas raciais, dentro da medicina, dentro de matérias como habilidades humanísticas, como habilidades em bioética, eles olham pra isso e falam, mas por que eu tô vendo isso? Tipo, pra mim, não vai agregar em nada. Na cabeça deles, eles falam, não vai agregar em nada, porque quando o paciente estiver morrendo na maca, eu vou precisar dos conhecimentos que eu tô tendo de fisiologia, eu vou precisar dos conhecimentos que eu tô tendo de bioquímica. E não, aquilo ali é importante. Eu quero que, dentro do coletivo, a gente quer trazer a importância de aprender aquilo. A importância de você ver a pessoa como uma pessoa íntegra. Até um princípio que a gente tem dentro do próprio Sistema Único de Saúde, dentro do próprio SUS, que é a integralidade. Você perceber o seu paciente como não só aquela doença, como não só aquela condição que ele está trazendo para você, mas como um conjunto de experiências sociais, um conjunto de experiências econômicas, um conjunto de experiências psíquicas que vão muito além da doença que ele tem. E dentro disso você tem a raça. Então, na hora de você ofertar o cuidado a essa pessoa, você tem que ter esse conhecimento. E, para mim, o principal objetivo agora do coletivo, e o principal objetivo da universidade como um todo, não só do coletivo, é trazer esse grau de importância. Porque a apresentação a gente já está fazendo, a gente já está abordando isso em sala de aula. Mas a questão é, qual a importância que os alunos estão dando para isso? Será que os alunos estão realmente vendo que é, de fato, importante a gente saber sobre como o racismo afeta o sofrimento psíquico, como o racismo afeta o sofrimento físico, a manifestação de uma doença física, a manifestação desse paciente preto não se sentir acolhido na OBS, e aí ele não vai, e ele acaba tendo uma evolução, um prognóstico ruim, justamente porque ele não foi, porque ele não se sente acolhido porque ele é preto. Então, percebe que vai muito além do que só falar assim, não, vou aprender sobre fisiologia, vou aprender sobre bioquímica, vou aprender sobre sistema cardíaco. Não, a gente tem que ter esse aprendizado. E aí, eu fico muito feliz desse que já tem uma parte desse empoderamento sendo feita na minha universidade, que é a apresentação disso não só no coletivo, mas dentro da grade regular. Agora, pelo menos na minha visão, o nosso desafio é trazer esse aluno branco para ele ver a importância disso. Porque não adianta nada a gente só demonstrar o conteúdo e o aluno olhar para aquilo e falar, tá, mas por que isso é importante? Para mim não vai agregar em nada. E não, é ele perceber e a gente mostrar para ele perceber que vai agregar. E vai agregar em muito na prática individual dele e na prática profissional dele na hora que ele for atender os pacientes dele. Bom, as minhas metas é que a maioria dos órgãos, enfim, espaços acadêmicos de ensino superior vejam a necessidade de abordar as questões acerca de raça. Não somente acerca de raça, porque classe e gênero estão atreladas a isso. E não tem como você discutir raça sem discutir os outros recortes. Inclusive no curso de Direito. Porque a gente aprende muito na teoria que todos são iguais perante a lei. Mas a gente esquece que, historicamente, nós não somos iguais. Historicamente, há uma disparidade. Há uma violência, uma negligência e de corpos específicos. E domínio de corpos específicos. E muitos esquecem que, além esse mero texto da lei, da Constituição Federal, artigo 5º, ela preza muito pelo desenvolvimento e equidade. E a gente tá longe de uma verdadeira equidade, porque foram anos, séculos de escravidão. Mas, e aí já entra numa questão de desafio, porque para colocar isso na cabeça, não só de alunos brancos, logicamente, mais de alunos brancos, mas também daquele corpo negro que tá lá, que tá dominado por aquele conceito embranquecido, de que é importante a gente abordar isso, porque saindo de lá a gente vai se formar um profissional. Nós vamos atender casos
que se a gente não parar para pensar, epa, esse caso não é só uma mera abordagem policial, esse caso não é só um reconhecimento facial X, o que está acontecendo aqui? Por que esse teórico fala que pessoas de características X são tendenciosas a tal crime? De onde que ele tirou isso? Que fundamento que é esse? Se a gente não começar a se questionar sobre esses métodos que são baseados em racismo científico, nós não vamos mudar a estrutura, não só a estrutura da sociedade, como do corpo acadêmico. Então, eu acredito que esse é o maior desafio, é mover essa base. Porque se a gente não move a base, se a gente só pensa em se mover individualmente, a gente nunca vai conseguir derrubar essa estrutura. Certo. Silêncio ensurdecedor. Refletindo. Claro, a gente tem que refletir. Porque são questões importantes, né? Sim. Não consegue... Não é uma coisa que a gente não consegue passar por cima, né? Justamente o que a Bia falou sobre se fazer perceber, né? Da questão dos alunos brancos, não só os alunos pretos. Até porque uma luta de um lado só não é uma luta, né? Não é uma luta, Não é uma luta. E os padrões, né? Que a Brena trouxe, né? Que é justamente quebrar esses paradigmas, né? Porque, como você trouxe antes, né? Que é o racismo científico. Exatamente. Né? Tem muito no curso de direito. Ainda existe e ainda é praticado. Muitas pessoas pegam como base essas teorias para justificarem coisas atuais. E esse discurso de somos todos iguais, ele também reforça um pouco Exatamente. Né? Só que eles esquecem dos princípios também, né? Só vão nessa parte de todos somos iguais. Mas e a questão social, se todos somos iguais porque temos tanta necessidade de lutar por uma verdadeira mudança. Então, não somos iguais. Então, vamos parar para pensar um pouco, sair um pouco da casinha, da sua bolha, e entender a realidade que o cerca. É interessante também, considerando essa parte do racismo científico, a gente pensar que os nossos cursos, eles foram criados em uma pauta racista. E aí, eu não tinha percebido isso ao longo do meu curso. Eu percebi isso numa aula da minha liga. Eu faço parte da Liga de Ginecologia da faculdade. E a minha professora era uma professora branca, mas ela é uma professora que tenta trazer toda hora a raça para dentro do ensino, tenta trazer toda hora a discussão racial dentro da medicina. Ela apresentou, quando ela começou a discussão, ela apresentou um quadro de uma mulher que estava passando por uma cirurgia, era uma mulher negra. E você conseguia ver que era na senzala, que era num período em que a escravidão ainda estava acontecendo e a cirurgia acontecia numa senzala. E que haviam outras pessoas negras olhando assim, de fundo, com uma cara de assustado, e um médico branco performando o ato cirúrgico, né? E aí a minha professora começou perguntou pra gente, de onde vocês acham que vem o conhecimento que vocês estão tendo agora? Vocês acham que vocês só sabem como performar uma cirurgia, de como uma doença funciona, porque a gente estudou isso de uma forma in vitro, porque a gente estudou isso considerando todos os protocolos bioéticos que envolvem? Não. Você sabe como performar uma cirurgia porque ela foi treinada em um corpo sem o consentimento dele. E a ginecologia nasceu disso. A ginecologia nasce, pelo menos no contexto da ginecologia eu estou usando aqui como exemplo, mas a própria medicina como um todo nasce de um contexto que exploraram corpos negros, justamente porque não olhavam a gente como seres humanos, olhavam a gente como um puro objeto, como uma pura mercadoria, e a exploração desses corpos que formou o conhecimento que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a gente também estava tendo essa discussão nas aulas de bioética. Tem um caso que a gente chama de caso Tuskegee, que é sobre o estudo que alguns acadêmicos brancos fizeram em pessoas negras. Eles injetavam a bactéria que causa a sífilis nessas pessoas para analisar a progressão da doença. E mesmo assim, e já tinha cura. Eles já sabiam como curar a sífilis, já sabiam tudo a maior parte da progressão da doença, mas eles queriam estudar a fundo. Então, eles usavam pessoas negras e inoculavam a bactéria justamente para analisar isso. Então, além de ferir os princípios bioéticos, porque a discussão que a gente tinha na sala de aula é isso, fere os princípios bioéticos porque você está ali causando dano, ferindo o princípio da não maleficência, da beneficência e tudo mais. Só que a questão é, ninguém na sala perguntou por que foram escolhidas pessoas negras? Por que foram corpos pretos? E por que sempre são corpos pretos? Porque sempre são corpos que são negligenciados pela sociedade. Aqui eu tô falando de raça, aqui eu tô falando de gênero, aqui eu tô falando de
de sexualidade, por que sempre são os pretos? Por que sempre são as mulheres? Por que sempre são os LGBTs? Sabe? De a gente entender de onde está vindo esse conhecimento que a gente está tendo. Por que a gente conhece sobre uma determinada doença? Por que a gente conhece sobre um determinado mecanismo fisiopatológico? E foi a primeira vez que eu parei para pensar, poxa, o cenário que eu vivo foi criado a partir do racismo. As coisas que eu estou aprendendo foram criadas a partir do racismo. Um corpo igual ao meu teve que ser violado para eu entender e salvar um outro. Não faz sentido. Dentro da minha profissão, não faz sentido a gente violar um corpo, sendo que a gente faz um juramento de que a gente não vai causar nenhum dano a nenhum ser vivo, a nenhum ser humano, sendo que eu tive que fazer isso para aprender que eu tenho que salvar uma vida, entende? E por que a gente sempre faz isso nos corpos pretos, sabe? E depois que eu peguei isso, que você falou dessa parte do racismo científico, entender, poxa, o que a gente está aprendendo aqui? Qual é a origem do que a gente está aprendendo aqui? Acho que até entendendo a origem do que a gente está aprendendo, mostre para esses alunos brancos a importância de entender agora os contextos raciais dentro do sofrimento, dentro da fisiopatogenia de determinadas doenças. Porque mostra que esse sofrimento aconteceu para que a gente pudesse aprender. Nada mais justo do que a gente entender esse sofrimento para a gente aplicar na nossa prática profissional, sabe? E fazer essa reflexão. Eu acho que os cursos elitizados, no geral, foram criados para definir interesses de pessoas brancas com base na objetificação de corpos negros. A gente percebe até isso em legislações. Tinha uma lei que falava que negros poderiam ser escravizados por pessoas brancas. A Lei Áurea só foi um mero papel escrito, vocês estão livres, mas sem uma verdadeira política social para a inclusão social. Então, é algo que infelizmente, a gente começa só a perceber no ensino superior. Apesar de, né, desde pequena, a gente já temos essa ideia de eu sou uma pessoa preta e eu vou ser considerada diferente, eu vou em situações X, vai ser diferente comigo. Então, acho que essa provocação do ensino superior é muito, assim, insana. Porque somente lá que a gente percebe tudo isso e a gente percebe o quão a gente precisa lutar por uma mudança, em especial no ensino superior. Sim, e a própria ciência ao longo foi a grande responsável, né? Sim. Então, em vários sentidos. O negro não tem alma, então eu posso usar do corpo dele como ele quiser, ele não sente dor, então eu posso infligir o castigo que eu quiser. E todas as ciências corroboraram com isso, seja do direito, da medicina, da psicologia. Exatamente. Também não está fora desse papel, infelizmente, né? Muitos teóricos da psicologia também justificaram e favoreceram, né, o processo de escravização, da manutenção da escravização. Então, acho que é o papel de todos nós, né, brancos e negros, pensarmos, refletirmos em relação a isso, para fazer uma história diferente, né? Não só na universidade, mas que isso possa vir da base também, né? Então, desde lá, do ensino fundamental, pelo médio, que a gente tem acesso à história real de como foi feito, né? Não tivemos um Brasil descoberto, já tinha gente aqui. Exatamente. Ninguém descobriu nada, Péssima né? notícia pra vocês, brancos. So sorry. Então, também, desde lá, no início dos jovens, das crianças, têm acesso à história realmente como foi feita, de não colocar o negro também nesse papel subalterno, né? Então, a gente lutou sim, a gente buscou sim crescer, ter a nossa liberdade, poder ter um espaço, poder ter dignidade, né? Então, acho que a história real precisa ser contada também lá desde a base, para que quando a gente chegue no ensino superior, de repente as pessoas deem mais importância Exatamente. a esses trabalhos que a gente faz. Um trabalho que tem que começar desde o início. Sim. Né? E é um assunto também que será abordado em podcasts subsequentes aqui, né, no nosso projeto aqui da Unesco. Eu queria encerrar, né, de uma maneira bem legal, e aí a Ana Bia fez questão de trazer um assunto bem pesado. Pesado. Mas é uma realidade e ela tem que ser discutida. Tem que ser discutida. É uma realidade. Mas assim, vamos partir para o encerramento, né? Porque a gente já está aqui há um bom tempo, o podcast vai ficar muito grande. Mas tá muito legal, gente. Olha, queria agradecer tudo, né? E para finalizar,
eu queria saber de vocês se vocês têm alguma mensagem, né, para passar para o nosso público que ouve, né, alguma coisa assim que possa justamente trazer essa força, né, que a gente está tentando construir ao longo desse projeto. Olha, eu queria falar para todas as pessoas pretas que ainda se sentem sozinhas dentro do curso que elas estão fazendo, seja medicina, seja direito, seja psicologia, seja qualquer curso, que você se veja como um pontinho dentro de um mar de gente branca. Você não está sozinho. Procure a gente, se houver um coletivo dentro da sua universidade, procure esse coletivo. Entenda que é sim um processo muito complicado, mas ele não é um processo impossível. Entenda que você é um símbolo, sim, mas você não tem 100% que ser um símbolo todas as vezes. Você pode se sentir cansado da realidade que você vive, não tem problema. Mas pense, já é muito importante o fato de você estar onde você está. Então, saiba que você não está sozinho, saiba que existem pessoas por aí como você, que nem eu falei, que carregam o mesmo fardo que você e que querem que você consiga não só você conseguir continuar e ascender, mas que você traga outras pessoas iguais a você junto. Então, não se sinta sozinho, procure por ajuda. Eu sei que tem amigos brancos que vão entender ali a maior parte, mas os coletivos são, de fato, pelo menos na minha visão, a melhor forma de você ter essa sensação de pertencimento e essa sensação de que você não está sozinho nessa. As minhas palavras são a da Bia, só reforçando que, apesar de ser uma conquista individual, você estar em um meio elitizado, racista, literalmente você não tá sozinho, porque muitos dos seus ancestrais estão com você, mesmo que você não consiga vê-los ou senti-los, dependendo da intensidade da sua espiritualidade, que a nossa luta é sempre coletiva. Então, você pode se sentir sozinho hoje, amanhã você vai ter uma pessoa com quem você pode compartilhar essas vivências, e aí depois você consegue criar um coletivo na faculdade, como é a história do clã. Então, é um processo muitas vezes doloroso, difícil, só que os frutos que a gente vai colher, tanto aos poucos agora quanto vários futuramente, eu acho que vale a pena. Então, não desista. Eu também? Mas, gente, eu acho que as meninas já trouxeram muito bem, né? Eu acho que ter um coletivo na universidade, ou que sejam grupos, né, de aquilombamento, trazem, assim, um conforto enorme. De você não se sentir sozinho, de ter alguém com quem você pode desabafar, ou até reclamar de alguma situação que às vezes você passa em sala de aula, que às vezes aqueles colegas brancos não vão dar o mesmo peso, né? Então, acho que a coletividade sem dúvida, eu acho que o que a gente mais precisa para conseguir passar por esses anos de vida acadêmica. Então, se vocês estiverem aí, não tem um coletivo, pense em iniciar um coletivo, procurar outros colegas negros dentro da universidade, fazer esse movimento de estarem juntos, de estarem unidos, porque a gente se fortalece, né, na companhia dos nossos. Isso, a união causa tanto mudanças no ambiente que você vive, quanto mudanças psicológicas em você mesmo. Exatamente. Sim, né? Tudo que a gente tem é nós, né? Exatamente. Já diria o filósofo. Sim, é um Ubuntu. Então, para partir para o encerramento aqui, queria agradecer, né, vocês, né, Bia e Brena, que participaram. Queria agradecer a Renata, queria agradecer o Raul também, que participou. Também agradeço. E eu queria, né, justamente, né, agradecer também o pessoal aqui de comunicação da Unicid, que cedeu o espaço, né, Sim. um espaço incrível, um equipamento que muito melhor, né, do que o podcast que a gente estava fazendo. Sim. Nós vamos disponibilizar, né, esse podcast ele vai ser disponibilizado tanto nos canais da Unesco, não é mesmo?
Isso. Quanto nos nossos canais, né? Se vocês quiserem, né? Seguir, né? O nosso Instagram, de novo, reforçando aqui, @cam.newsasantos. E no Spotify a gente tem o PluriversaCast, que é onde ele será postado. Eu imagino que esse conteúdo em vídeo também será postado no YouTube. Sim. Né? Que é o Can, mas como não tem nada postado lá, vocês não vão achar. Mas siga a gente nas redes sociais que a gente vai compartilhar esse Sim, a gente vai pôr o link lá e vai ficar tudo mais simples para vocês. Isso. Compartilhem essa informação, né? Compartilhem essa coletividade, essa luta, né? Que a gente tá trazendo aqui. Terão mais podcasts, né? Em relação a esse tema. A gente terá mais 2 podcasts confirmados agora. Sim, aguardem. Aguardem ansiosos, né? Vocês querem falar alguma coisa? Olha, Eu acho que é só agradecer por estar compartilhando um pouco das nossas vivências, incentivando, encorajando outros alunos pretos. E desejar boa sorte nesse projeto lindo, que tanto da Unesco quanto o projeto lindo que é o CAN, que tem longos 2 anos. Mas são longos, viu? Recentes, longos 2 anos. Mas vão vir mais anos. Vão vir mais conscientização racial. Exatamente, de muitas conquistas para todos nós. E tudo que nós tem é nós, gente. É isso. De fato, é agradecer. O fato da gente estar aqui fazendo esse podcast já é uma luta que a gente conseguiu, né, mostrar. Então, eu agradeço demais, porque é de fato aquilo que eu tinha falado, a sensação de pertencimento. Esse é o fator da sensação de pertencimento. Eu espero que todo mundo assista os próximos 2 podcasts. Tenho certeza que vocês vão achar sensacionais. São temas incríveis. E que esse projeto simplesmente está sensacional, está maravilhoso. Eu espero que dê tudo certo. Já tá dando tudo certo. Sim, já deu. Já deu tudo certo. E vai todo mundo realmente sentir que é de fato muito importante que a gente tenha essa conscientização racial. Sim, reforce o @ do Maria Odília. E o @ do Maria Odília, para que vocês tenham ali as novidades do coletivo. Caso a gente faça alguma aula, alguma roda de conversa, tudo é postado no Instagram, que é @coletivo Maria Odília. Sigam a gente, que se vocês quiserem falar com alguém da diretoria, podem falar comigo, com a Bia, me procurem na universidade, procurem a Carol também, a gente é super solista para poder atender vocês, se vocês quiserem participar do coletivo, se vocês quiserem participar da diretoria, todo mundo é muito bem-vindo. É isso, né? Então, muito obrigado a todos que participaram. Vou deixar aqui um tchau aqui em coletivo, né? Vamos combinar aqui, né? Tipo, 3, 2, 1. Tchau, Tchau, gente.